Bem-vindos aos melhores momentos do Payment View 2025. Um dia intenso de imersão nas transformações, desafios e inovações que estão moldando o futuro dos pagamentos. Reunimos especialistas, líderes e visionários para compartilhar insights valiosos e perspectivas contraintuitivas sobre o nosso mercado. Claudenir Andrade, da Frac, nos provocou com um panorama sobre o futuro dos pagamentos, destacando a importância das software houses e os impactos da tecnologia no comportamento do consumidor. O Trident, o pessoal do Trident começou a detectar no lançamento do WhatsApp que estava caindo a venda de chicletes, ok? E o que tem a ver o Trident com o WhatsApp? É simples. Onde é que você compra Trident no supermercado? Na fila ali do caixa, naquela boca maldita do caixa que fica te oferecendo coisas, né? Na fila, as pessoas agora estavam olhando o celular. Marcelo Silva, da Aditum, explorou a evolução dos pagamentos desde a importância histórica do TEF até a busca por experiências cada vez mais invisíveis e integradas. E é muito legal que se você vê o desenvolvimento, o software, as pessoas vão sendo capacitadas a programar, e ele vai se desenvolvendo, e aí isso vai se conectando direto com o TEF. Por quê? Porque precisava, em dado momento, juntar a transação que estava no PDV junto com a transação que era o cartão literal. Emerson Barreto, da POS Controle, detalhou como a combinação de pagamento integrado e mobilidade está revolucionando o varejo, oferecendo segurança e novas oportunidades de negócio. Quando a gente tem um pagamento em TEF, o operador não digita o valor do pagamento, nem confirma a operação. A operação é toda fluida. E o caixa não precisa prestar conta de tudo que ele recebeu, débito, crédito, etc. Porque se emitiu a nota fiscal e o produto foi entregue, o pagamento foi recebido. Isto não acontece em um POS tradicional. Antônio Freixo, da Entrepay, compartilhou uma visão estratégica sobre a importância de construir ecossistemas e como a oferta de crédito pode ser um novo diferencial no mercado de pagamentos. Quem entrega API virou commodity. Eu acho que a gente tem que pensar em como é que a gente consegue se integrar com outro parceiro, tá? E tentar fazer um ecossistema, né? E aí, quando você monta um ecossistema, você se torna indispensável para o teu cliente. A complexidade tributária brasileira e as futuras mudanças com a reforma foram desvendadas por Vinicius Seixas, do Pinheiro Neto Advogados, que apontou o split payment como uma revolução no recolhimento de tributos. O Brasil está propondo esse que seria ou vai ser o sistema mais avançado do mundo de recolhimento de tributo, porque vai ter um negócio chamado split payment. Breno Lobo, do Banco Central do Brasil, apresentou a agenda evolutiva do Pix, revelando novidades como o Pix automático e os desafios de escalar uma das infraestruturas de pagamento mais bem-sucedidas do mundo. Então, temos o Pix automático, que é a nossa solução para pagamentos recorrentes, que vai ser lançado em 16 de junho, daqui a 1 mês e 2 dias. Estamos na correria com os testes homologatórios neste momento, que a gente tem a certeza que vai revolucionar mais uma vez, o mercado de pagamentos com essa solução, atendendo diversos modelos de negócio e dando a oportunidade para o surgimento de novos modelos de negócio. O painel sobre a evolução do Pix e o papel dos iniciadores de transação de pagamento, moderado por Gustavo Lino, da Init, trouxe Breno Lobo, do Banco Central, Débora Faria, do Banco do Brasil, Aaron Moraes, do Google, e Wendel Nunes, da Open Finance, para discutir a sinergia entre Pix e Open Finance e o impacto na digitalização financeira. Pegar uma tecnologia desenvolvida no âmbito dos testes do Open Finance, pela uma carteira digital aqui que está representando o Google, para trazer com o padrão do Pix, né? Então, apesar eu acho que o Banco Central é um agente-chave importante, porque ambos são políticas públicas do Banco Central que não existiriam sem o Banco Central. Tem uma palavrinha que a gente usa bastante dentro lá do banco, quando a gente fala desses temas que tangenciam ali essa visão de mercado, que é a visão de competição. Eu acho que isso é muito importante. Eu trago até aqui, eu estava pesquisando hoje de manhã para o painel algumas informações, e é muito marcante a transformação que a gente está vendo. Então, nos meses de dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro desse ano, a fase 3 do Open Finance de pagamentos tinha em média 1 milhão de transações. Quando a gente passa para março, foi para 2 milhões. Abril, a gente já está em 3 milhões. E aí, com isso, foi criado um marco, que a gente chama como marco de piloto, onde a associação, em conjunto com todos os demais participantes ali, temos um ambiente controlado, seguro, uma base restrita de clientes ali testando as soluções antes mesmo de ser isso escalado, né? Deixado isso para o mercado como um todo.
eu acho que um grande desafio que se tem no Open Finance passa por um pouco do que você falou de problemas com o nome. Para começar, o nome é Open Finance, é um nome horrível também. Assim, pro grande público não diz nada Open Finance. O usuário olha aquilo e fala, cara, o que é isso? Vou compartilhar meu dado? Não. A gente precisa ter, justamente, a gente enquanto mercado, enquanto regulador, enquanto instituições atuantes de fato, a gente precisa também ter esse olhar para o usuário, né, de educação, de explicar o que é Open Finance, de Focar na experiência do consumidor foi o tema central do painel, moderado por Lincoln Rocha, da Pagos, Duda Davidovich, Paulo Frossard, da Mastercard, Valéria Carretti, da TNS e Leandro Garcia, da Visa. Debateram como a jornada de pagamento pode se tornar um diferencial competitivo. Mas eu acho que no final do dia, quando respondendo a sua pergunta, Lincoln, acho que a gente está passando por um processo de desmaterialização desse checkout. Acho que o primeiro de tudo, porque a gente está passando por um processo de desmaterialização de um monte de coisa, inclusive das credenciais de pagamento. Então, temos rótulos de bandeira aqui, mas na verdade, acho que mais perto do que a gente imagina, esse rótulo ele está para ser extinto. Acho que tem uma outra coisa também, que a gente também está chegando finalmente numa era que a gente sai da buzzword do checkout inteligente e começa para, de fato, ele poder acontecer, porque a gente tem finalmente inteligência artificial, inteligências conversacionais. A Master tem um projeto para até 2030 a gente acabar com a senha no checkout digital, online. A gente tem isso globalmente, o Brasil sem dúvida é um dos mercados mais importantes da empresa, e a gente está buscando isso, tem um plano muito robusto para acabar com a senha no checkout digital. Basicamente, o resto é formato e canal. Ele quer, no final das contas, que ele tenha uma jornada de compra fluida, fácil, segura, que ele passe sem nenhum sentimento estranho no meio desse processo. Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente trabalha muito nesse backstage, nesses bastidores, em garantir que já e agora todo mundo consiga ter agilidade e redundância para poder operar, não sair do ar, porque saiu no ar no pagamento não tem plano B. O pedido foi: tragam uma solução que seja padronizada pelas bandeiras, que tragam todas as facilidades tecnológicas, evitando que o usuário precise digitar a sua credencial. E aí nós sentamos através da ABEX, sentamos em conjunto num grupo, e trouxemos o Click to Pay para o Brasil. Eu tenho uma frase, é que na vida tudo termina num checkout. É verdade ou não é? Não, sério. Você vai casar, onde você para? No checkout. Você vai separar, onde você para, Bonerj? No checkout do cartório. Você vai morrer, checkout. Não tem jeito. Então a vida... Por que é tão apaixonante esse mundo de pagamentos? É que tudo termina no checkout, então a gente tangibiliza a vida de todo mundo. Os desafios e soluções para pagamentos integrados no varejo, buscando fluidez, controle e conformidade, foram discutidos por Mayra Scarpelli, Ingênico, Larissa Fassin, da Equals, e Daniel Queiroz, da Cielo, com moderação de Claudenir Andrade, da Afrac. A minha opinião é que o hardware entrará cada vez mais como coadjuvante nessa jornada. Boa. É uma realidade, mas o que realmente trata a experiência diferenciada vai ser uma solução de valor agregado ao hardware. Então, na minha visão, não existe mais um formato em que pagamento e software de fiscal andem separados, né? Não é mais uma opção, é um requisito mínimo para existir. Muitas vezes a gente pensa que tem um falso entendimento que é uma dicotomia. Eu tenho que ter muita segurança, consequentemente eu vou ter pouca experiência, eu vou ter pouca fluidez. Pelo contrário, é a mesma jornada. Então a gente tem que pensar que é a mesma jornada. Nós temos a legislação do pagamento integrado, né? A legislação do pagamento integrado não obriga o uso do TEF. Ela obriga o uso do pagamento integrado, não é isso? A obrigatoriedade do TEF é uma coisa, a obrigatoriedade do pagamento integrado é outra, né? Nós temos uma aula aqui com o Emerson explicando o que é pagamento integrado, né? Eu costumo dizer que se eu tiver uma geladeira rodando Android e ela consegue receber um pagamento e emitir uma nota, eu estou atendendo o pagamento integrado, certo? Isso é o que a gente chama de pagamento integrado. Então, só fazer esse pano de fundo, né? Esse pacto de mindset aqui sobre pagamento integrado, que não é a obrigatoriedade de TEF, mas a obrigatoriedade de integrar o recibo de pagamento, os dados do pagamento
com a NFCE, que a gente vai dar começo ao nosso painel aqui. Encerrando os debates, painel sobre tokenização e DREX, moderado por Rogério Melfi, da AB Fintex. Trouxe Renata Mancini, da Ripio, Jorge Smetana, do Bradesco, João Gianvecchio, do Banco BV e Regina Pedroso, da Bitoken, para explorar a nova fronteira da infraestrutura de pagamentos digitais. E aí eu trago aqui um número que eu fiquei, hoje eu até dei uma lida no estudo de novo e fiquei bastante impactada, porque para 2025 a expectativa é que a tokenização de ativos ganhe mais espaço e que, de acordo a Boston Consulting, pode atingir até 16 trilhões globalmente até 2030. Mas quando nós falamos de token aqui, nós estamos falando de uma representação digital de um ativo, bem ou direito, e o controle do ciclo de vida desse ativo digital numa rede, normalmente blockchain. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, que para quem já tem um sistema legal estabelecido, tokenização às vezes é um trabalhão a mais, mas para quem está chegando agora, para os novos entrantes, a pessoa fala assim, olha, quero trabalhar com FDIC, mas de forma otimizada. Sim, a gente participou aqui de um protocolo que a startup Leak fez, do TDIC, que é basicamente um fundo, um FDIC tokenizado, vamos dizer assim, mas é um FDIC tokenizado com algumas simplificações e com alguma eficiência operacional. A velocidade do regulador é muito mais lenta que a velocidade da tecnologia. Isso tem sido um grande desafio. Uma reflexão, enfim, que eu tive, só para a gente fechar aqui, um pouquinho antes da gente ter pagamentos instantâneos, a gente já tinha pagamento instantâneo lá com o QR Code do Mercado Pago, PicPay, etc. Na Faria Lima toda, em vários lugares, enfim. Pouquinho antes de ter o Open Finance, já existiam players capturando dados, fazendo isso, montando agregadores de conta e etc. Então, um pouco antes da gente ter a economia regulada, tokenizada, etc., já tem players aí que estão nesse mercado, que é talvez o que a gente está vivendo hoje, vai crescer e o regulador vai vir aí trazendo, e daí vai ter a participação aí de todos, espero aí em breve aí. O Paymentville 2025 foi um marco de conhecimento e networking. As discussões e os insights compartilhados aqui são o combustível para continuarmos inovando e construindo o futuro dos pagamentos. Agradecemos a todos os palestrantes, debatedores, patrocinadores e participantes que tornaram este evento um sucesso. Esperamos por vocês no Paymentville 2026 para mais um capítulo dessa jornada de transformação. Até lá!